Geralmente pedir uma cerveja traz na mente aquela coisa refrescante, leve, tipo na casa dos 4 ou 5% de álcool, né? Mas e se existisse uma bebida que leva quase o tempo de um curso universitário inteiro para ficar pronta? Nossa, isso já soa um absurdo logo de cara. Sim, e tem mais. Imagina isso com a potência de um licor super forte e o perfil de sabor idêntico ao de um brownie de framboesa. É o tipo de conceito que quebra totalmente aquele paradigma do que a gente espera encontrar dentro de um copo. Exatamente. E cruzando os dados técnicos da Equilibrium Brewery com as notas de degustação, o nosso mergulho profundo de hoje tem uma missão clara: desvendar a ciência e os limites da Barrel Aged Sir Isaac Fig Newton. Que nome comprido, né? E estamos falando de uma cerveja classificada como Imperial Stout com inacreditáveis 17% de álcool. Caramba, 17%! Para entender esse número que assusta inicialmente, a gente precisa olhar para a mecânica da coisa. O termo stout se refere àquela cerveja bem escura construída com maltes super torrados. Certo, aquela base bem robusta. Isso. Mas quando adicionam a palavra imperial na frente, significa que os cervejeiros sobrecarregaram intencionalmente a base de grãos da receita. Eles criam uma quantidade colossal de açúcar no mosto. Ah, entendi. E é essa montanha de açúcar que as leveduras vão transformar em álcool até bater esses 17%. Exatamente. Leveduras altamente resistentes, diga-se de passagem. E é aí que os dados de produção ficam ainda mais loucos. Os registros mostram que a bebida passa 40 meses, tipo, mais de 3 anos, descansando em barris de carvalho. Eu fico impressionada, 40 meses é muito tempo. Demais. Sendo totalmente honesto, isso soa meio que como um puro truque de marketing. Deixar o líquido preso na madeira por tanto tempo não destrói a essência original. É uma dúvida super comum. Porque, tipo, o resultado não vira só uma água com gosto de álcool e tábua de madeira. É um ceticismo totalmente válido. O risco de extrair tanto tanino a ponto de amarrar a boca, ele existe sim. Mas é aqui que entra a química fascinante do processo a longo prazo. Tá. E o que acontece lá dentro durante esses 3 anos e meio? Bom, o álcool extremamente elevado atua como um solvente muito eficiente. Ele vai lentamente extraindo compostos da parede da madeira tostada, principalmente a lignina. Lignina. E isso se traduz no sabor como o quê? Basicamente naquelas notas ricas de baunilha e caramelo, sabe? E ao mesmo tempo, os taninos do carvalho vão se ligando quimicamente às moléculas de açúcar que sobraram na bebida. Ou seja, o barril não é só um recipiente inerte onde a cerveja fica ali, estagnada. Exatamente. Ele é, tipo, um ingrediente ativo e dinâmico, trabalhando em tempo real para construir uma fumação. Perfeitamente colocado, esses 40 meses criam uma estrutura química super robusta e geram o que a cervejaria define como um final alcoólico e amadeirado. Um boozy oak finish, como eles dizem. Isso mesmo. E o ponto crucial é que essa base potente com esse leve amargor da madeira é absolutamente necessária para aguentar o que vem a seguir. Ah, a tela de pintura projetada para suportar os excessos do estilo pastry. E pastry, só para quem está ouvindo se situar, significa a vertente de confeitaria da cerveja artesanal. Uhum. Uma das tendências mais doces do mercado. E como a fundação amadeirada traz essa estrutura tão agressiva, os produtores têm carta branca para jogar ingredientes doces sem dó. Nas fichas técnicas constam amêndoas, biscoitos graham crackers e um toque de framboesa. O que explica diretamente as notas de degustação. O pessoal relata gosto de massa de brownie de fudge, cerejas cobertas de chocolate, biscoitos de açúcar mascavo e torrone macio de amêndoa. Mas espera aí, vamos pensar na prática. Como isso é fisicamente possível? Como assim? Equilibrar sabor de geleia de frutas vermelhas e torrone em uma bebida sem virar um xarope puro. Tipo, como não fica impossível de engolir? A resposta é pura engenharia de sabores. Lembra daquela relação de causa e efeito do tempo de barril que a gente comentou? Do solvente da lignina, sim. Isso! A potência aguda do álcool, a 17%, e a força bruta dos taninos do carvalho atuam como grandes reguladores.
Eles literalmente cortam o peso do açúcar na boca. Ah, que incrível. Então, se não fosse por esse equilíbrio milimétrico entre o amargo, o potente e o doce extremo, daria tudo errado. Com certeza. A adição desses ingredientes de confeitaria ia arruinar a bebida por completo. Faria ela ficar super enjoativa. É como se o álcool e a madeira fossem os seguranças da balada, barrando o açúcar antes dele sair do controle. E o sucesso dessa química prova que não é só uma bebida exótica, né? Longe disso. Trata-se de observar como as linhas entre a mixologia avançada, a panificação e a cerveja estão desaparecendo. E os números provam que o público aprova essa fronteira, né? É um produto regular, ainda em produção, não é nenhuma colaboração pontual ou safra isolada. Sim, e mantém uma nota altíssima de 4,28, isso baseado em 165 avaliações, com mais de 180 check-ins no total. E para resumir essa obra de arte, a própria cervejaria usa uma metáfora genial. Manda. Eles descrevem a garrafa como o bebê gerado pela união de uma barra de cereal Nutri-Grain de framboesa, um brownie de fudge e um biscoito Fig Newton. Caramba, uma definição super nostálgica para um perfil sensorial tão denso, o que acaba deixando uma reflexão final fascinante no ar para quem acompanha a gente. Qual? Se os produtores de hoje dedicam 40 meses de paciência e pura química complexa para transformar uma bebida fortíssima numa recriação perfeita dos nossos lanches de infância, fica a pergunta: onde exatamente termina a tradição milenar cervejeira e onde começa a alta confeitaria líquida? E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui, exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!